1 Pedro 1, 7 e 8 diz: para que a prova da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, mesmo quando provado pelo fogo, seja achado para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora verdes, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Você vê que Pedro está falando de todos os homens regenerados. Não há como um homem regenerado não estar dentro dessa realidade, porque ele diz que essa fé preciosa, ela é provada pelo fogo da aflição que eles estavam vivendo, mas isso sempre mostrava mais a alegria que eles tinham em Cristo, à medida que essa fé deles, quanto mais era provada pelas dores e sofrimentos, que essa é uma carta totalmente focada no sofrimento daquelas pessoas, né? Mais brilhava a realidade da fé verdadeira deles, que não podia ser destruída por aquelas aflições, mas que todos eles, todos aqueles que realmente são regenerados, eles têm, sem ver Cristo, tem o amado, e no qual, sem agora verdes, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nós, semana passada, meditamos exatamente sobre isso. O que você ama? O que nós vimos na semana passada, no domingo à noite, é que, apesar do ser humano ser definido pelo próprio ser humano, pelo humanismo secular, como um homem que penso, logo existo, nós olhamos para o filósofo que disse isso, e olhamos para outros, nós achamos que tudo que diz, aquilo que mais explica o ser humano é a sua mente. Nós somos o homem sapiens, o homo sapiens, ou seja, nós achamos que a mente é a coisa que está nos guiando, mas nós vimos que não é verdade, que nós não somos aquilo que sabemos, nós somos aquilo que amamos. É sobre isso que nós gastamos bastante tempo. Nós vimos Jesus perguntar: o que você quer? O que você quer que vai controlar a sua segunda-feira. Não é as coisas simplesmente que você sabe, é o que você ama que dita como você vive. Não é simplesmente o que você sabe ser certo e errado. Não há nada que nós saibamos sobre Deus que Satanás não saiba. Então, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele não perguntou: Pedro, você aprendeu tudo que eu ensinei? Se nós fizermos uma prova agora, você vai tirar 10. Ele devia saber tudo que Jesus ensinou naqueles 3 anos, mas a questão era: Pedro, tu me amas? Paulo diz: Demas amou o presente mundo. Você vê, tudo é uma questão de amores. É o que a gente viu, e essa é a primeira e mais importante questão do discipulado, ou seja, de nós sabermos se somos verdadeiramente filhos de Deus, porque você é o que você ama, não é? E nós vimos como é muito melhor do que as definições que nós temos de ser humano, que vem do humanismo. Homens como Agostinho descreveram, por serem encharcados com a Bíblia, o homem de uma maneira muito mais profunda. Nossos corações foram criados para Deus e não vão encontrar descanso enquanto não descansarem em Ti. Ele começa a sua grande obra. Coração é onde estão as saídas da vida, é aquilo que nos motiva, é da onde sai aquilo que a gente faz, são o motor da vida, não é? Contudo, essa percepção deve colocar diante de nós uma preocupação. Agostinho disse que quando a gente tem um novo coração, a gravidade em nós muda. É óbvio que Agostinho não conhecia tudo da gravidade e das leis da física descobertas tanto tempo depois, mas ele tinha alguma noção.
ele disse que toda a gravidade do novo coração mudou. E por mais que algumas coisas lutem contra a gravidade, você vê cada coisa acaba indo para o lugar que lhe cabe, não é? Então, por exemplo, ele diz que quando você tem um novo coração, é possível em alguns momentos, esse novo coração, a tua vida ser impulsionada para algo que não expressa tudo que Deus é, mas a natureza nova, ela é tão poderosa quanto a pressão, a gravidade, e aquilo tende ao seu caminho. Ou seja, o coração de Davi, que era um coração segundo Deus, podia vagar em alguns momentos da sua vida, mas o coração dele era faminto por Deus. Isso acabava caracterizando a vida de Davi, e não o oposto. O exemplo é mais ou menos o seguinte: você tem uma bola de criança. Todos nós já tentamos manter uma bola debaixo de uma piscina. Você vê que para você manter a bola debaixo da piscina, você pode manter ela lá? Pode, mas você tem que fazer muita força. É difícil, por quê? Porque ela quer ir para o lugar dela, e o lugar dela é boiando sobre a superfície. Toda pressão na piscina está forçando ela para cima. O único jeito de você manter ela embaixo é você ficar segurando, mas ela fica tentando escapar, e quando você menos espera, ela sobe. Agostinho disse: assim são os novos corações. Eles estão atraídos por Deus. Você pode, algumas coisas podem tentar mantê-lo longe de Deus, mas ele tende para Deus. Ele diz: mas o contrário é a mesma coisa. Um homem que é apenas religioso e não nasceu de novo, ele pode tentar viver a vida santa, ele pode tentar obedecer, ele pode tentar orar, mas ele está tentando manter a bola, que o centro da vida dele é o pecado, não é Deus. Então, acontece a mesma coisa ao contrário. Orar para ele, servir a Deus é como tentar manter a bola debaixo da piscina. Ele tenta, ele fica se esforçando, ele acha muito difícil, e ele é legalista, ele está tentando com toda a sua força, mas toda hora a bola sobe para cima, porque a natureza dele é essa. A nossa natureza sempre tende a ir para o lugar onde ela descansa. Como a bola que você está tentando manter ela lá debaixo da piscina, ela tenta ir para o lugar que ela distância. Quando a força parar de ser colocada sobre ela, ela vai para aquele lugar. Se você não nascer de novo, o homem pode tentar, mas ele sempre vai estar fora da sua natureza. Então ele está tentando lá com o seu legalismo fazer algo que faça com que Deus deva algo a ele, mas toda hora ele está subindo, porque ele não consegue manter a força para continuar indo naquela direção. Aquilo não tem valor espiritual, mas você vê, além disso, há uma força oposta. Mas Agostinho diz que quando nós temos um novo coração, acontece o contrário. Agora nossos corações são atraídos para Deus. Como a bola quer subir, nossos corações estão assim. Há muitas coisas que podem, em muitos momentos, nos empurrar para baixo, mas tudo em nós agora quer ir para o seu lugar de descanso. E nosso lugar de descanso é Cristo. Nós realmente fomos a Cristo e realmente encontramos Ele de descanso. Agora nós somos como a bola na piscina, que só pode ser mantida por força longe, mas tudo em nós quer Cristo e acaba indo para a superfície. Então, quando nós pensamos a respeito disso, foi o que nós meditamos semana passada, nós precisamos ter uma percepção, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Há uma desconfortável constatação quando nós olhamos para isso. É que você pode amar aquilo, você pode não amar aquilo que você pensa que ama. Ou seja, você pode amar de verdade coisas que você com a sua mente está dizendo que não ama. E essa desconfortável epifania está numa obra-prima do cineasta russo Andrei Tarkovsky, que morreu em 86, não é? Nasceu em 32, que é chamado O Espreitador. É um mundo meio pós-apocalíptico, e ele foi feito baseado no filme, num livro, não é?
chamado Piquenique à Beira da Estrada, de Boris Strugatsky. E ele conta exatamente no meio Stalker, o nome do filme, né? Ele está num mundo meio apocalíptico, depois de alguma coisa que aconteceu que destruiu grande parte das coisas, e 3 personagens, não são os mais importantes. E a gente descobre que Stalker, ele está conduzindo 2 homens a um lugar chamado a Zona. E há uma sala dentro desse lugar chamado a Zona. E é uma situação lúgubre, porque é a ideia de você achar, de alguma maneira, um paraíso depois de um apocalipse destrutivo. Ele está guiando esses 2 homens e eles andam por lugares onde a natureza tomou conta de novo da civilização. Sempre é estranho quando você... Havia um programa chamado O Mundo Sem Ninguém, não é? Se todos os homens desaparecessem, o que aconteceria com o mundo? E as cidades viram florestas de novo, tudo vai ficando rachado, destruído. E é estranho, porque quando você vê esse filme que foi feito antes, se parece muito com o cenário, por exemplo, de Chernobyl, não é? Depois da tragédia. Então tinha uma sala, né, nesse lugar chamada Zona. Ele está levando o professor e uma outra pessoa a esse lugar, conduzindo eles por esse lugar devastado, até eles chegarem na Zona e nessa sala. E por que ele está fazendo isso? Enfrentando dificuldades. É porque nessa sala, os homens sempre alcançam os desejos do seu coração. Ele sempre alcança aquilo que o coração dele deseja. A sala vai realizar os seus sonhos. E lá na sala você consegue exatamente o que você deseja. Exatamente o que você deseja. Por essa razão, quando eles estão prestes a chegar na sala, o professor e o escritor começam a ficar com medo. Que são esses 2 personagens. Um é professor e o outro é um escritor. Eles começam a ficar com medo e o Stalker está conduzido eles. O filme ficou tão importante que há um livro de Geoff Dyer a respeito do filme chamado A Zona, e ele descreve bem, dizendo assim: eles se encontram em uma sala grande, abandonada, desabitada, escura e úmida, que parece ser o que sobrou de uma enorme bancada de química flutuando na lama no meio da sala. Como se a Zona fosse o resultado de um experimento mal planejado que deu terrivelmente errado. Do lado direito, através de um enorme buraco na parede, há uma fonte de luz para onde todos olham. Por um tempo, e por um longo tempo, e ninguém fala nada. O ar está cheio de assobios e tilreios de pássaros. É o oposto daqueles lugares onde o mato cresce ressequido no lago e onde não há canto de pássaros. Os pássaros assobiam, tilreiam e cantam como loucos. O Stalker diz ao escritor e ao professor: diz a nós que agora estamos no liminar da sala. Esse é o momento mais importante da sua vida, diz ele. Seus mais íntimos desejos serão realizados aqui. Aqui estamos. Este é o lugar onde você pode obter o que você deseja realmente. Quem quer entrar primeiro? E o professor e o escritor ficam com medo de entrar na sala, porque aquela sala vai realizar o desejo deles. E você pensa assim, então por que ficaram com medo? Porque quem não quer realizar o seu desejo? E o professor diz assim: e se eu não souber o que eu quero? E é dito para ele: isso é a sala que decide. Não é o que você diz. A sala vai sondar o seu coração e ela vai dar o que o seu coração mais deseja. Não é simplesmente você não vai dizer, não é como um gênio que você diz: eu quero isso. A sala vai dar o que teu coração mais deseja. E isso coloca ele sobre esse medo. Há uma perturbadora epifania e ela toma conta dele, do professor, do escritor,
E se eles não quiserem aquilo que eles pensam? E se eles não souberem? E se o que eles mais desejam está meio obscurecido? E se aparecer algo completamente assustador? E se os desejos que eles têm em consciência não são exatamente aquilo que eles diziam escolher, por assim dizer? E se os desejos mais íntimos e mais profundos deles não for o que eles dizem? A sala vai ver quais são esses desejos. E se de certa forma seus desejos mais profundos, anseios, estiverem borbulhando sob a sua consciência, que eles acessam, e se na verdade eles não forem o que eles pensam que ser, e os desejos mais profundos do coração deles sejam muito mais escuros do que eles imaginam. E Daya prende essa angústia no momento e diz assim: não há muitos que consigam confrontar a verdade sobre si mesmo. Se o fizessem, fugiriam em total e absoluta repulsa pela pessoa em cuja pele aprenderam a habitar tolerantemente por tantos anos. Então, muitos de nós, eu não vou ficar continuando falando a respeito do filme, muitos de nós conseguem se identificar. Se eu perguntar a vocês, todos vocês que estão aqui, ou todos que estão me ouvindo, se você é cristão, sobre o que você mais deseja, o que o seu coração ama sobre todas as coisas, aquilo que é o mais profundo anseio do seu coração, o que você ama acima de tudo, bem, logicamente você sabe a resposta. Você vai dizer: é Jesus, é Deus. Você sabe a resposta certa. Você sabe a resposta certa. A sua declaração pode ser inteiramente genuína e autêntica, uma expressão do que você sabe que devia ser, o que o seu coração deseja acima de tudo. Mas você, se eu perguntar nessa noite, você entraria na sala? Se a sala do filme tivesse aqui e falasse: entra na sala, ela vai dar o que o teu coração mais deseja. Ela que diante de todo mundo vai mostrar o maior amor do seu coração, aquilo que faz você viver, aquilo que faz você acordar todo dia de manhã. Ela vai mostrar as entranhas dos seus desejos mais profundos. Você entraria na sala? Era Cristo que ia aparecer? Era Deus? Essa era a questão. É por isso que o professor e o escritor estavam com medo de entrar na sala. Eles sabiam o que eles poderiam dizer que desejavam, mas a sala ia mostrar o que eles desejavam profundamente. E nós sabemos que nós podemos ter as respostas certas sem ter os desejos certos. E isso não tem nenhum valor. Como eu já disse, no livro de Marcos, por exemplo, até a metade de Marcos ninguém sabe quem é Jesus. Se você ler o livro de Marcos, você vai ver que até o meio de Marcos ninguém sabe quem é Jesus. A grande pergunta é: quem é ele? Será que ele é... Quem é ele? O João Batista? Ele é um profeta? Quem é ele? Durante a metade do livro de Marcos, ninguém sabe quem é Jesus, a não ser os demônios. Você só vai ver os demônios fazendo as declarações certas na metade do livro de Marcos. Eles se ajoelham, eles declaram: tu és o Filho do Deus vivo. Agora, um demônio está ajoelhado, declarando que Jesus é o Filho do Deus vivo. Isso é adoração? Os demônios podem adorar? É óbvio que não. A mente deles está falando certo. Eles estão ajoelhados, eles estão dizendo que Jesus é o Filho do Deus vivo, eles estão prostrados. Mas não é isso que é adoração. Adoração é o encanto do coração por quem Cristo é. E os demônios sabem a resposta certa: Ele é o Filho do Deus vivo. Eu tenho que me inclinar diante deles, mas o coração deles não pode ter nenhuma afeição por Cristo. Então, a questão é: nós essa noite íamos querer entrar na sala. Então, curiosamente, Dyer tem uma percepção importante para o que nos interessa. No que nós meditamos na semana passada, seu desejo mais profundo, ele observa, e são homens que não conhecem Deus, nem o Evangelho. Ele diz assim: o seu desejo mais profundo, ele diz, é aquele que você manifesta em seus hábitos e na sua vida cotidiana. Eles estão lá, eles estão controlando o seu dia a dia. É o que Agostinho falou da bola, não é? Por mais que você queira, a bola, ela tem por natureza, se ela está debaixo da piscina, em querer subir.
ela vai sempre querer subir, e ela acaba por subir. Esse eu diria que é o hábito da bola, não é? Ela não vai ficar em outro lugar, a não ser que muita força seja colocada, mas ela vai lutar para ir para um lugar de descanso. Isso ocorre porque nossa ação, aquilo que a gente faz, aquilo que nos controla no nosso dia a dia, que nos empolga, que nos dá energia, que nos dá combustível, são os nossos amores, E isso significa que a formação dos nossos amores, dos nossos desejos, muitas das vezes estão sob o manto da nossa consciência, porque na nossa consciência nós sabemos as respostas certas. Tudo é para a glória de Cristo. Essa é a resposta certa. Mas você vai entrar na sala, a sala vai dizer se isso realmente é o que o teu coração se a bola que teu coração busca voltar para o lugar de repouso, e se o lugar de repouso dela é Cristo ou o dinheiro, Cristo ou a saúde, Cristo ou a vida, Cristo ou o mundo. A sala, ela vai levar você para o seu lugar de descanso, ou seja, ela vai dar o que o seu coração mais deseja, mais anseia. Como cristãos, nós temos que encarar a realidade, não é, perturbadora de frente e reconhecer a possibilidade de que pode haver uma grande distância entre o que nós pensamos e o que nós amamos, entre saber a resposta certa e ter os sentimentos certos. Porque quando nós falamos essas coisas, igual no filme lá, o cara está diante da sala, eles estão com medo de entrar, porque quando nós, que somos cristãos, alguém pergunta para nós qual é a coisa mais importante, a razão da nossa vida, a gente sabe a resposta certa, a gente sabe que é Cristo, a gente vai dizer. Mas a questão é, o que molda o nosso cotidiano é, na verdade, o nosso amor. Agora, é isso que o nosso cotidiano está mostrando? Quando estamos sozinhos e quando não estamos? Que Cristo é isso? Então, aquilo que ainda nos empurra na direção de deuses rivais e de visões opostas da boa vida. A Bíblia fala sobre a boa vida. Por exemplo, ela diz: feliz é o homem que chora. Feliz é o homem humilde de coração. Feliz é o homem que tem seu prazer na lei do Senhor. É isso que é a boa vida para nós? Ou quando nós pensamos numa boa vida, se parece muito com o nosso vizinho que não conhece nada, nenhuma dessas coisas. Então, nós somos chamados a olhar para os nossos amores. E hoje eu quero que a gente olhe um exemplo de como, quando nossos amores são verdadeiros, eles moldam as nossas vidas. Sempre o que nos molda são os nossos amores. Deus queira que nós possamos realmente, não tendo, já que é uma ficção, nós possamos realmente entrar na sala em que eles ficaram com medo de entrar, e que revelaria e cumpriria o desejo mais profundo dos nossos corações, e realmente a sala mostrasse Cristo. Em Hebreus, uma das coisas, se há esse verdadeiro amor, você vê que Pedro descreveu o cristão como alguém que tem esse amor. Ele diz: a fé de vocês é preciosa, ela pode ser colocada na fornalha, ela nunca vai ser destruída, porque ela é verdadeira, porque vocês, não tendo visto Cristo, vocês o amam. E, embora ainda não vendo agora, vocês se alegram nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Isso molda vocês no mundo de vocês. A Bíblia em Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei de Faraó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, ou seja, o sofrimento, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito,
porque tinha em vista a recompensa. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Então você vê, uma das coisas que manifesta isso, Pedro estava falando para um povo: vocês o amam e tem uma alegria nele, um povo na fornalha. O que a fornalha faz se nós entrássemos na sala, realmente a sala mostrasse que a coisa mais preciosa e o nosso amor é Cristo? Como é que o sofrimento opera em nós, se nós de verdade, não a resposta certa, mas o sentimento certo, criado por Deus, está em nós? A Bíblia diz: ele suportou como vendo aquele que é invisível. Então o livro de Hebreus é, na verdade, sobre resistência. E por que a gente resistiria a alguma coisa? O que faz o ser humano resistir? Como eu disse, a bola lá está sendo pressionada no fundo da piscina, ela resiste toda a força, e a hora que aquela força que está colocada sobre ela falhar, ou uma pequena falha, ela escorrega e foge. Ela vai para o seu lugar de repouso, ela tem uma resistência contra qualquer coisa que tenta tirar ela do lugar de repouso dela. E o livro de Hebreus é sobre resistência. O livro de Hebreus é realmente escrito para um grupo de cristãos que estão sofrendo a mesma coisa que o grupo que Pedro está escrevendo, que vivem na mesma época, não é? E esse livro é escrito para pessoas assim, que estavam realmente falando sobre, estavam sobre a tentação de se cansar, a tentação a resistência deles não ser tão poderosa quanto poderoso era o sofrimento que estava sobre eles. O escritor de Hebreus, então, esse tratado, por exemplo, Hebreus 10, 32, 34, diz assim: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões se fizeram solidários com os que foram tratados assim. Ou seja, alguém estava sendo maltratado, sofrendo escárnio, tribulação e chicoteado, e vocês foram lá e se identificaram com eles para participar daqueles sofrimentos. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. Aqui não está falando sobre visitar presídio para evangelizar. Aqui está falando sobre as pessoas foram presas por causa de Cristo, e eles foram lá, sabendo que todo mundo que prendeu aquelas pessoas saberiam que eles eram cristãos também. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o roubo de todos os vossos bens, pois vocês sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Você vê, eles tinham amores por coisas que eram muito superiores às coisas que eles estavam perdendo. Respeito, estavam recebendo violência, e pegaram todos os bens deles, tiraram o emprego deles, tiraram a casa deles, tiraram tudo deles. Mas ele diz: vocês aceitaram com alegria. Você vê a mesma coisa que ele está dizendo lá: alegria indizível e cheia de glória em meio à aflição. Vocês aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois vocês sabiam que possuíam bens superiores. Ou seja, o coração deles estava preso a outros bens infinitamente maiores. Era aquilo que eles realmente amavam, e não aqueles bens que estavam sendo levados. É por isso que havia resistência. Como o Dyer falou, você sempre vai operar no dia a dia pelas coisas que você mais ama. Você sempre vai fazer escolhas e ter o combustível para impulsionar o ânimo para a coisa que você mais ama. Não é impossível não ser assim. Então, depois que ele escreve isso no capítulo 10, ele prossegue para o capítulo 11, que é tudo sobre como a fé, a verdadeira fé que Pedro está descrevendo lá, contudo vocês o amam com amor, o amam apesar de não verem, e se alegram com ele com uma alegria indizível. É tudo sobre resistência. Eles realmente, o autor de Hebreus chega ao clímax do livro em Hebreus 12, onde ele diz: olhe para Jesus Cristo,
que suportou a cruz, suportou a oposição, portanto vocês podem suportar. Se o coração de vocês está em Cristo, vocês podem suportar tudo. Não há nada que você não possa suportar, porque são os amores. É o nosso amor, o nosso mais profundo amor, que acaba ditando aquilo que a gente quer de qualquer maneira, que nos faz ter resistência de ir contra todas as coisas que se opõem, como aquela bola tenta se opor a qualquer força, não importa quem está fazendo a força, o Josemar ou o hipopótamo, a bola não pensa nisso, ela só pensa em subir. Não importa quem está tentando impedir. Agora, a palavra resistir, a palavra grega que o autor de Hebreus usa várias vezes, é a palavra hipomeno. Himeno significa estar. Quando você está de pé no lugar, quando o apóstolo Paulo diz assim, por exemplo, em Hebreus 6, havendo feito tudo, ficai firmes no dia mau. Ou seja, você está num lugar, no dia mau, de pé, e nada te tira dali, você está firme. Alguém pode tentar te tirar, alguém pode tentar te empurrar, você está firme, resistência. A palavra que é usada em Hebreus o tempo todo para isso, é isso. Hipomeno, himeno fala sobre estar, e hipo é da nossa palavra hiper, quando a gente quer falar que algo é hiper bom, não é? Hiper forte, é grande, é super, não é? É hiper, é o prefixo do qual nós obtemos o hipo, é o prefixo do qual nós obtemos o prefixo hiper em português. E fala sobre o quê? Fala sobre super, super firmeza, super resistência. Então, é uma resistência que ela é superior a todas as coisas que se opõem a ela. E significa que você coloca os seus pés no chão e nada pode tirar você dali. E é por isso que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para poderes resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. É isso, hipomeno, fiquem firmes. Resistam, né? Resistência a qualquer coisa por causa do objeto do amor. Agora, a pergunta que vem é possível, não é? Porque hoje nós vemos no mundo psicológico, todo mundo é muito fraco, e todo mundo descreve a sua vida pela maneira com que o seu cérebro está funcionando, maneiras simplesmente materialistas, biologia e química. Porque óbvio que todas essas teorias vieram de homens que acreditavam que o homem é só átomo organizado e processos químicos. E é por isso que finalmente o homem e uma pedra não são diferentes, e o homem e uma árvore, porque são só átomos. Por acaso, pelos milhões de anos e da evolução, deu no homem, deu no macaco, deu numa árvore, mas é o que nós somos. Não há nada espiritual no homem, não há alma no homem. Eu já disse isso, apesar do nome ser o estudo da alma, não é a alma como algo imaterial, porque isso, você pode ver, só fala a respeito do quê? De coisas materiais, de química, de biologia. E é possível ser essa pessoa. Nós vivemos numa sociedade de identidade descartáveis, não é? Nada é hiper firme em nossa cultura e sociedade, nada é super, nada é inabalável, nada é hipomeno, como Pedro está falando, como o autor de Hebreus está falando, como Paulo está falando. E é sobre isso que o livro de Hebreus está falando. A resposta aqui, naturalmente, do escritor aos Hebreus é sim. Se você é alguém que poderia entrar na sala, como eu descrevi no início, e o desejo mais profundo do seu coração é Cristo, sim. Na verdade, o escritor de Hebreus, todo o objetivo dele é mostrar exatamente como os filhos de Deus têm neles esse princípio que Agostinho estava falando, da hiperresistência, que não é natural, não tem nada a ver com biologia. Como é possível ser alguém que, uma vez que você está num lugar, você nunca vai ser tirado da firmeza dos seus pés? Como você, o oposto do que nós vimos hoje de manhã, quando o apóstolo Paulo diz assim: pessoas que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Hoje elas estão firmes numa coisa, amanhã elas têm novas ideias vão vir, um novo louco fala alguma coisa, e ele já não tem a firmeza na palavra de Deus.
Como nós temos essa firmeza? Eu gostaria apenas de mostrar brevemente esses princípios aqui na vida de Moisés. É óbvio que Moisés poderia entrar na sala, pelo que a Bíblia diz. O segredo de ser estável a longo prazo, o segredo de alguém que se mantém firme. Vocês não querem ser essas pessoas duráveis? Vocês não querem ser pessoas, nós não queremos, eu não quero ser pessoa que possa entrar na sala que vai revelar o desejo mais profundo do meu coração. Não é o que eu digo, porque eu sei a resposta certa. Não é que eu digo, Jesus, Ele é o desejo mais profundo, Ele é o princípio e o fim, Ele é tudo, mas só para os meus hábitos mostrarem que não é verdade. Eu não quero essa vida. Essa é a pior de todas as vidas. Paulo disse, se essa for a nossa realidade, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque nós passamos a vida nos enganando e não estamos num lugar melhor do que todos os homens que estão perdidos. Então, o que Moisés suportou? Há 4 grandes pontos de crise na vida de Moisés, e todos eles são mencionados nesses pequenos versos que nós lemos. Nós podíamos ler a vida dele lá atrás, mas aqui o autor de Hebreus resumiu para a gente. E o primeiro grande ponto de crise está onde é dito que ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, mas decidiu se identificar com o povo de Deus e ser maltratado com eles. Isso aconteceu como? A gente sabe, Moisés era um dos descendentes de Jacó, como eu disse no início do culto, em Gênesis 46, que Deus disse para Jacó, vá para o Egito, eu serei contigo, você será uma grande nação, eu vou te tirar de lá. 400 anos depois, Moisés é um desses descendentes, mas nós sabemos da história como seus pais, porque os hebreus, a história de José tinha ficado séculos atrás, e os hebreus tinham se tornado muito numerosos. O faraó pensou, esse pessoal um dia vai perceber que eles podem ter uma força e tomar o reino, então a gente tem que botar eles debaixo de uma escravidão para eles nunca acharem que tem força, porque eles têm número. Então ele começou a oprimir eles. Então eles foram oprimidos, tão oprimidos, e depois ele mandou matar os filhos homens que nascessem. Nós sabemos como Moisés foi livre, colocado no Nilo, e como a filha de Faraó o recolheu. Então ele foi trazido para a corte, e ele teve o treinamento mais incrível daqueles dias, ou seja, na melhor universidade, né, possível, da cultura da sua época. Ele tinha acesso a todos os corredores de poder. Ele era simplesmente neto do homem mais poderoso do mundo, e não o poder que as pessoas têm hoje. Você pode achar que Bill Gates é poderoso porque ele tem dinheiro, mas um faraó era poderoso como um deus. Ele podia mandar matar, não matar, exterminar uma civilização, acabar com um povo, destruir um país. Ele podia o que ele quisesse. Ele tinha uma carreira, então, Moisés ali no centro do poder do mundo, e uma carreira incrível pela frente. No mínimo, ele ia ser para sempre, até morrer, um príncipe do Egito. E é nesse ponto em que ele está. Há muito a perder, há muito aquilo da qual os homens sonham em Moisés, e é muito difícil decidir não tomar vantagens e aproveitar tanto poder e tantas possibilidades como ele tinha diante dele. Mas por mais difícil que isso tenha sido, nós somos informados que houve uma segunda escolha que aconteceu quase imediatamente, e foi uma escolha mais difícil do que essa. Apesar disso, ele se identificou com aquele povo sofrido, escravizado, que era o povo de Deus. E isso foi uma escolha incrível, não é? E ele viu alguns judeus sendo maltratados por um capataz, sofrendo violência. Ele ficou com raiva, e ele matou aquele capataz egípcio, e a Bíblia diz que ele enterrou o corpo dele na areia. E nesse ponto ele tinha se colocado do lado daquelas pessoas que eram o oposto do que ele era, com tanto poder e tanta... Mas algo mais difícil aconteceu logo depois, e foi uma escolha ainda mais difícil. Se você olhar a passagem, você verá que diz: pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Por que ele fez isso? Por que ele deixou o Egito? O que significa? O que está acontecendo? No dia seguinte, de repente, Moisés percebeu que 2 pessoas do povo de Israel, os hebreus, estavam brigando entre eles.
e ele se meteu. Por que vocês estão brigando? Quase que estava dizendo: ontem eu matei um egípcio para proteger vocês, agora vocês mesmos estão se degladiando. E a resposta foi assim: quem te fez juiz e governante sobre nós? Você vai nos matar como matou o egípcio ontem? Então, de repente, Moisés foi atingido pelo fato de que não era segredo que ele tinha matado um capataz. E se o fato dele ter matado o egípcio já estava na boca daqueles homens, aquele assunto já estava circulando. Cedo ou tarde, o faraó iria saber. E aqueles judeus, apesar de tudo, viam nele como um príncipe do Egito. Eles ficaram ressentidos e aí, na ideia dele, se ele mata um egípcio que contrariou ele, o que ele não faria conosco? Não é? Que somos hebreus, escravos. Então, de repente, Moisés em um dia passou de ter 2 povos para não ter nenhum, porque ele tinha se identificado com o povo de Israel. Mas agora o povo de Israel diz assim: quem é você? Por que você está se metendo? Você não tem nada a ver com a gente. Você não passa de um príncipe do Egito. Você vai nos matar? Se a gente te contrariar, algo você matou. E aqui está como a escolha de Moisés foi incrível. Porque você pensa assim: ele ficou com medo do faraó descobrir que ele matou o capataz e fugiu. Mas não é essa a escolha de Moisés. Não é isso que a Bíblia diz quando diz que ele, não temendo a ira do rei, não porque a escolha não era essa. Nós sabemos como eram os reinos antigos. Moisés era um príncipe. Se o faraó soubesse que ele matou um mero capataz, ele ia dizer para o vovô dele: pô, ele me irritou, passou do limite, desrespeitou a mim, eu matei ele. E que o avô dele ia dizer: mereceu morrer mesmo. Era assim que os reinos aconteciam. Nenhum príncipe era julgado, condenado, porque ele maltratou um capataz. A questão não era essa. Se ele tivesse falado para o seu avô, a razão e por que ele matou, ele dizia: vem, filho, ok, você matou um plebeu. Você não matou, você é nobre, você é príncipe. Você matou um ninguém, um capataz, um zero. Não tem sangue azul, né? Naquela época ainda não tinha esse. Moisés sabia então que ele poderia voltar, mas agora ele percebeu que se ele fosse fiel à sua identificação com o povo de Deus, ele seria um pária, porque ele não podia fazer isso. Ele não podia dizer pro avô dele, olha, eu não tenho nada a ver com ele, eu matei porque me irritou, eu sou aqui o príncipe do Egito. Ele sabia que ele teria que ser sempre um proscrito se ele escolhesse não se identificar mais como um príncipe do Egito. Ele seria um fugitivo. O seu avô acharia uma grande traição ele se colocar ao lado de quem era inimigo deles, e ele sabia que ele poderia realmente, a única maneira dele não se afastar dos seus princípios era ele fugir, era ele ir embora. Ele poderia desobedecer seus princípios e ficar, e ser um príncipe do Egito. Ou ele poderia, tendo abraçado a sua identificação com o povo de Deus, ter que ir embora. Porque ele não podia ter as duas coisas. Ele não podia ser príncipe do Egito. E você vê que Moisés, ele teve que fazer algo que a gente sempre acha que todo mundo deve ser colocado sobre a mesma situação, mas Deus nos coloca na situação que Ele quiser para a glória dele. José pôde ser um príncipe do Egito e servir a Deus. Ele pôde ser as duas coisas. Mas para Moisés, ou ele seria um príncipe do Egito, ou honraria a Deus. Ele não poderia ser as duas coisas. Moisés, séculos depois, não podia ser o que José foi. Era uma coisa ou outra coisa. Ser fiel aos seus princípios, ao seu coração capturado por quem Deus era agora tornar-se não um grande líder, como ele pensou
quando ele nutriu ideias de libertar o povo usando sua força de nobre, não é? Mas ele tinha que se tornar um fugitivo. Ele teria que ir para o lugar mais longe do mundo, onde não chega notícia, onde não acontece nada, para que ninguém soubesse quem ele é, e viver lá para sempre, para que o seu avô e o poder do Egito nunca o alcançasse. E fugir para o deserto, e se expor ao quê? A ladrões, às bestas do deserto, ou ao calor do deserto, ou seja, ele tinha que ser um fugitivo para sempre, e ele decidiu obedecer. Você vê, ele era como aquela bola querendo subir para cima. Há muitas resistências aqui, há muito a ser perdido. Claro que, tanto quanto ele poderia ver, sua vida tinha acabado. Você vê, isso é o que parece para todos nós, quando nossos corações são como aquele que Pedro está descrevendo. Aquelas pessoas ali que Pedro está descrevendo, elas estavam sofrendo. As pessoas que o autor de Hebreus está descrevendo, elas perderam todos os seus bens, todo o respeito. Elas eram tratadas como párias no mundo. Parecia que elas tinham perdido tudo. Isso é loucura. Qualquer pessoa olhando para o que tinha acontecido a Moisés diria: isso aqui é loucura. Aqui está um homem no maior centro de poder, na família mais poderosa do mundo, com todos os recursos que o mundo pode dar a alguém. Ele tem habilidades de liderança. O seu povo, que é o povo lá escravizado, precisa dele naquele lugar lá especial. Mas agora ele está preso como um pastor de ovelhas no deserto por anos e anos. Todas as suas habilidades, tudo que ele aprendeu, tudo que ele viveu como príncipe do Egito, todas as capacidades que ele desenvolveu são totalmente inúteis. Agora ele é só um membro de um grupo marginal de pessoas vivendo a sua vida, indo para um fim patético. Tudo em farrapos. E lá estava Moisés, e se passou os 40 anos, eu estou com 50 anos, mas passou os 40 anos por ele, e passou os 50 anos, e passou os 60 anos, e passou os 70 anos, e chegou aos 80 anos. Lá estava um homem velho, tudo acabado, todo de utilidade que você podia imaginar, já tinha ido, a vida dele já tinha passado. Porque ele se identificou com Deus, ele simplesmente ficou lá no meio do nada, no mundo, e passou 40 anos nesse lugar. E então um dia Deus apareceu na sarça ardente e disse: Moisés, eu tenho um serviço para você. E saiba de uma coisa, mesmo que você seja uma pessoa totalmente marginalizada durante esses 40 anos, que parece que tua vida foi totalmente inútil, cuidando de ovelhas, nesse lugar, no meio do nada, eu quero que você faça duas coisas para mim, agora, com 80 anos. Primeiro de tudo, eu quero que você caminhe até Faraó, a pessoa mais poderosa na face da terra. Eu quero que você diga a ele: eu estou aqui para tirar toda a tua força de trabalho. Todas as pessoas que trabalham para você, eu quero levá-las embora e deixar você sem força de trabalho. Eu quero que você diga isso para ele. Então depois eu quero que você lidere essas pessoas pelo deserto, essas pessoas que foram quebradas pela escravidão durante tantos anos. Eu quero que você lidere eles sem recursos econômicos. Eu quero que você lidere eles sem recursos pessoais, no meio de um lugar totalmente inadequado para a vida. Eu quero que você conduza, mesmo que elas sejam chatas, mesmo que elas sejam rabugentas, mesmo que elas fiquem reclamando todo dia, mesmo que elas não reconheçam nada do que eu vou fazer na vida delas através de você. Eu quero que você simplesmente continue com elas, caminhando com elas, mesmo que tudo que elas façam seja reclamar sobre todas as coisas, e algumas vezes até elas queiram matar você. E eu quero te dizer que o exército do Faraó vai perseguir você com esse monte de gente maltrapilha.
Então, a crise final vem quando ele ficou, Moisés, diante do mar vermelho. De um lado havia uma montanha, do outro o mar e do outro um exército. Em obediência à palavra de Deus, ele tomou o seu povo, ele enfrentou o oceano e ele mandou aquelas pessoas irem em frente. Ele foi literalmente para o mar e ele suportou firme. Ele se surpreendeu porque ele colocou os seus pés no mar que se abriu. Ninguém o nocauteou, apesar de todas as probabilidades contrárias. Como ele se tornou um homem assim? Exatamente como Abraão. Você observa que em cada ponto o teste na vida de Abraão foi piorando, foi piorando, foi piorando, e que a essência da vida de Deus é hipomeno mesmo. Há uma profunda resistência gerada pelo amor. Quando isso é verdade em nossas vidas, nós sabemos, se nós entrássemos na sala, o que a sala revelaria. Ele suportou. Agora, como ele fez isso? Como Moisés suportou? Essa é a segunda coisa. Você não deve pensar que o cristianismo é a mesma coisa que o estoicismo, que cerrar os dentes e que ficar firme. Você vê, não é sobre isso que nós estamos dizendo. Nós estamos falando sobre afeição. Nós não estamos dizendo simplesmente sobre dizer a coisa certa ou tentar com toda a sua força fazer a coisa certa. Tentar com toda a sua força fazer a coisa certa é tentar segurar a bola debaixo d'água. Você sabe que a luta é inútil. Quando você se cansar, a bola volta para o lugar onde ela encontra repouso. Nós estamos falando sobre o coração, que é o oposto. Quando toda a força é colocada contra ele, não importa que força seja, ele quer retornar para o lugar do seu repouso. Não importa quanta força possa segurar ele durante quanto tempo, assim que essa força fraqueja, a força dele é invencível. A bola sempre quer retornar à superfície. Nunca ela cansa, nunca ela pensa, já está 3 dias que estão me segurando aqui debaixo da água e agora eu vou desistir, mesmo que me largue, eu já vou ficar por aqui mesmo. Não, a bola nunca se acostuma. Quando ela solta, ela volta para a superfície. Você não deve pensar, então, que a resistência cristã, a resistência oferecida aqui é uma espécie de travar os dentes, não é uma coisa negativa. Eu tenho que fazer isso contra aquilo que eu sou. É o oposto. Agostinho está dizendo, são amores, amores. Os nossos amores, o que você ama. Pedro, tu me amas? Ou André, o que você quer? Então, nos é dito aqui exatamente o que Moisés fez para se tornar... para que essa realidade fosse crescendo nele, e é o que você vai ser e fazer se você tem um coração como o de Moisés, e se eu tenho, ou como Pedro está falando para aquele grupo de pessoas, vocês, a fé de vocês é preciosa apesar da fornalha ardente. Por quê? Porque vocês, embora não tendo visto Cristo, vocês o amam, e vocês não o vendo agora, vocês têm uma alegria nele indizível e cheia de glória, e não importa o que essas pessoas façam, há uma resistência final em vocês. Não importa a pressão que o Império Romano coloque, vocês sempre vão voltar para o lugar de descanso de vocês, que é Cristo. Resistência. O que é isso? 3 coisas. Primeiro de tudo, a Bíblia diz que Moisés considerou. Nós podemos dizer que Moisés entrou na sala, queridos, que mostra aquilo que é mais valioso para o seu coração. E você vê a palavra usada, não é uma tradução muito boa, não é? O que a Bíblia diz é que o que é dito para nós é que ele olhou para os tesouros do Egito e olhou para Deus, para a recompensa que Deus é para nós em Cristo. E ele avaliou que toda desgraça que cairia sobre ele por causa de Deus era infinitamente menor do que toda a alegria que ele tinha em Deus. Avaliar, deixe-me dizer rapidamente como isso funciona. Isso não é estoicismo, você está vendo? Ele está falando sobre aquilo que ele mais amava, sobre aquilo que era mais precioso. E é isso que uma avaliação faz. Essa é uma palavra de cálculo, essa é uma palavra que Paulo usa quando diz: eu tinha tudo e eu avaliei tudo como perda por causa do supremo deleite de conhecer Cristo, por causa do meu amor a Cristo. Eu colocado na balança todas as coisas
foram nada perto do meu amor a Cristo. Ou seja, Paulo entrou na sala e a sala mostrou Cristo. É isso. Aqui está a imagem é você e eu. Nós somos leigos quando se trata de diamantes ou de algumas coisas valiosas, obra de artes, móveis antigos. Somos leigos. Você recebe um especialista, você tem lá umas coisas que deram para você, você não sabe. Você chama um especialista para avaliar e você normalmente vai ver que eu vejo um programa, né? Trato Feito. A gente vê que as pessoas não sabem avaliar, o cara acha que aquilo vale uma fortuna, aí vai avaliar, o cara lá, olha, isso aqui. O cara foi lá achando que valia $1 milhão. Aí o cara diz, isso aqui vale $100. Dá um desânimo, né? Assim, mas é que o outro sabe avaliar, você estava avaliando errado. E aquilo que você acha, uma vez eu vi uma mulher entrar com uns broches, pareciam uns besouros, assim, com uma pedra, e ela falou assim pro dono lá, eu queria $100 nisso aqui, que minha avó deixou isso para mim. E o Rick, né, o nome dele é Rick, ele olhou para aquilo, olhou com um troço assim, que você olha para a coisa, falou assim, olha, eu até te daria $100 para você, mas a desgraça da minha consciência não deixa, porque isso aqui vale $20 mil, e eu não me sentiria bem se desse os $100 que você pede por isso, então eu vou te dar $18 mil, você aceita os $18 mil? Você vê, a gente não é bom, às vezes, em avaliar. Ainda bem que o Rick tinha consciência, não é? É capaz de até gente que diz cristão dizer, graças a Deus, Deus está abrindo uma porta aqui para mim ganhar uma grande fortuna, né? O cara quer me vender um troço que vale $20 mil por $100, vou pagar agora e vou fazer um culto de agradecimento a Deus. E o especialista analisa e diz isso, Moisés sabia como avaliar. Ele sabia o valor das coisas, ele não ficava confuso. A Bíblia diz que ele decidiu que os tesouros do Egito que ele tinha, que ele já tinha, não é que ele ia ter, não é? Eram muito pequenos perto dos prazeres que ele tinha em Deus. Deixe-me dar-lhe o primeiro segredo aqui. Moisés sabia que você é tão vulnerável quanto aquilo que você mais ama. Por que alguém é fraco? Porque ele diz, eu sou fraco espiritualmente. Por que ele é fraco? Porque ele ama alguma coisa. E ele é vulnerável como aquilo que ele ama. Por que Pedro está dizendo para aquelas pessoas que a fé delas é preciosa e nada vai destruí-las? Porque a fé delas é tão forte quanto aquilo que elas amam. Por isso que Paulo pode dizer, havendo feito tudo, no dia mau, fiquem firmes. Porque nós somos tão firmes quanto aquilo que nós mais amamos. Moisés disse, olha, se aquilo que eu mais amo nunca vai passar, eu nunca passarei. Se eu puder amar algo como central na minha vida, que dure para sempre, então eu vou durar para sempre. Mas se eu amar qualquer coisa que é vulnerável, eu vou ser tão vulnerável quanto ela é. Se a coisa que eu mais amo tem fraquezas, eu vou ser tão fraco quanto essas fraquezas. Eu sou tão durável quanto aquilo que eu mais amo. É isso. Thomas Olden, que ensinava filosofia na Universidade de Drill, ele tem um artigo fascinante em que ele diz, ele morreu em 2016, ele fala como funciona o coração do homem. Ele diz, primeiro, que cada pessoa é orientada por objetivos. Você não pode viver se você não tem algo para olhar para frente. Ninguém pode. Todo mundo está olhando para frente e tem um objetivo. Até a pessoa que você acha mais amarga, ela tem objetivos que não estão sendo alcançados, enfim. Em segundo lugar, todos os objetivos competem. Porque, apesar de nós termos objetivo e não ser possível viver sem objetivo, há objetivos que competem. Então você não pode viver a menos que você escolha um objetivo como centro de valor pelo qual os outros objetivos são avaliados, são julgados. É óbvio que Moisés não quer sofrer. Nós podemos dizer que isso é um objetivo de todo ser humano. É doentio querer sofrer. Mas ele tem um objetivo maior, que julga
as outras coisas. E sempre o objetivo maior, aquilo que você mais ama, é que julga as outras coisas. Por exemplo, nós estamos num culto hoje. Por que nós estamos no culto? Nós podemos estar em outros lugares. Ou nós podemos sentir uma dorzinha aqui e ficar em casa. Hoje está frio, nós podemos não estar aqui. Mas a questão são os nossos objetivos. Nós organizamos nossas vidas de acordo com nossos maiores objetivos. Nós sempre temos tempo para os nossos objetivos, é o que o Olden diz. Você nunca vai dizer a uma pessoa assim, eu não tenho muito tempo para estar no culto. As pessoas dizem isso, mas elas nunca dizem que não tem. Eu nunca casei porque eu não tive tempo. Eu tive que trabalhar tanto que eu não tive tempo de namorar. Eu nunca me distraí, porque eu nunca tive tempo para me distrair. É óbvio que os seres humanos têm tempo para aquilo que são seus. Por quê? Porque ele organiza a sua vida em torno do seu objetivo. E as coisas giram em torno daquilo. Então, uma linha de fundo pelo qual todos os outros objetivos são avaliados. Então, se o objetivo do cara é só comodidade, ele vai avaliar vir ao culto ou não pela sua comodidade. Vai ser cômodo hoje? Não, porque o dia está cheio, porque está chovendo, vou ficar deitado. Você vê, ele julgou vir à igreja pelo seu maior objetivo, que é o quê? Que é simplesmente conforto. E ele achou que não era confortável vir hoje. Se o grande objetivo dele e a sua grande alegria é Deus, e uma das coisas que o coração que tem em Deus ama, segundo a Bíblia, é o culto corporativo, ele vai organizar a vida dele não em torno das suas comodidades, porque é óbvio que todo mundo quer um pouco de conforto, mas aquilo não é a coisa mais importante. Então eu vou avaliar se aquilo é bom ou não para mim, de acordo com o meu maior objetivo. É assim a vida. E em terceiro lugar, ele diz que se você escolher um centro finito de valor, você vai viver sempre ansioso. Eu vou até citá-lo assim, diretamente. Ele diz assim, abre aspas, a ansiedade se torna neuroticamente intensificada na medida em que eu idolatro valores finitos. E ele continua, suponha que o meu centro de valor seja a minha saúde, ou o meu partido político, ou a atratividade sexual, ou a vida sexual, ou o romance, ou a produtividade financeira, ou o próprio dinheiro. Ele está dizendo o seguinte, e ele é só um filósofo, se o meu centro de valor é qualquer uma dessas coisas, quando essas coisas como essas coisas estão sempre em perigo, ameaçadas, eu sou abalado nas profundezas do meu ser, porque aquele é o meu centro de valor, é minha atratividade sexual. Quando ela está indo embora, eu sou tão durável quanto aquilo que eu mais amo. Eu não posso ficar firme se o que eu mais amo é o dinheiro e o dinheiro está se esvaindo, eu estou ficando sem dinheiro. Eu não posso ficar firme se o que eu amo e eu traço meus objetivos nessa direção é saúde, e eu começo a perceber que a saúde está indo embora. Se é a beleza, e eu sinto que ela está se esvaindo com o passar do tempo. Ele diz, todas as pessoas, assim, elas, porque têm esse centro de valor, elas vão ficar neuroticamente ansiosas a vida inteira, não tem jeito. Ele estava dizendo que se você escolher qualquer coisa finita como seu centro de valor, você vai viver ansioso. Você vê, ele está descrevendo o homem. Então, podemos dizer, ele está dizendo, na verdade, sem nem saber profundamente, que se você escolher qualquer coisa, menos Deus, como a fonte infinita de valor, objetivo e amor, você estará sempre tremendo de medo, porque essas coisas estão sempre indo embora. E se você entrasse na sala hoje, aquela sala que revela o desejo mais profundo do seu coração, e ela mostrasse algo que não é Cristo, é assim que você está vivendo, mesmo que você tenha as respostas certas. Como eu disse no início, a sala, no filme, ela não daria o que a pessoa dissesse que ela desejava, ela daria o que ela vê que é o que a pessoa mais ama. Então, Moisés descobriu isso. Moisés descobriu que ele seria tão durável quanto a coisa que ele mais amava na vida.
E se eu decidir que a coisa mais importante é que eu tenho que ter alguém para amar, eu vou fazer o que for preciso para ter alguém para me amar. Se eu achar que a coisa que vai me dar a vida é alguém me amando, então eu estou disposto a desobedecer a Deus para ter alguém me amando. Se for ganhar dinheiro, se for qualquer coisa. E você vai dizer assim: eu gostaria de obedecer a Deus nesse ponto, mas eu não posso. Por quê? Porque há um objetivo maior, há um amor maior. Você, na verdade, não é a bola que encontrou descanso em Cristo para subir. O teu descanso está em outra coisa. Então todas as forças acabam, você quer ir para o lugar de descanso que o seu coração escolheu como descanso, apesar de não poder dar. Então você é tão durável quanto essa pessoa em quem você... Se você botou sobre uma pessoa toda a sua vida, você é tão durável quanto ela. Quando ela morrer, quando ela for embora, a sua vida vai desmoronar. Aquelas pessoas que Pedro está dizendo, elas estão perdendo parentes, estão perdendo dinheiro, perderam o respeito do mundo, mas elas estão bem. Você vê, elas têm uma alegria indizível e cheia de glória, porque o amor delas não estava firmado, nada finito. Então elas têm uma resistência. Se nós entrássemos na sala e fosse Cristo, um dos frutos que surge, é sobre isso que o livro de Hebreus é resistência. Nós resistimos a tudo como a bola para voltar para o lugar do nosso repouso. Então, essa pessoa pode pegar a melhor esposa, o melhor marido, a melhor do mundo, mas essa pessoa não é durável. Não é. Essa pessoa é pecadora, ela vai falhar, vai fazer coisas que machucam, que magoam. Ela é uma pessoa frágil, é uma pessoa fraca. Se você fizer a mesma coisa, como ele disse, com o ideal político, com a atratividade sexual, com sua produtividade, você vai ser tão forte quanto aquilo. Quando aquilo começar a desmoronar, você vai desmoronar. E como tudo pode desmoronar, você vai sempre ficar ansioso, pensando se aquilo vai desmoronar algum dia. E como serão as coisas quando isso acontecer? Moisés descobriu, ele avaliou, ele pensou nisso, não é? E tudo agora era controlado por aquilo que ele mais valorizava. Então ele não teve por precioso o tesouro do Egito, porque o coração dele viu que em Deus ele tinha coisas muito maiores. Você viu, o coração de Moisés, se ele entrasse na sala, é o coração que a Bíblia descreve do homem regenerado. Todos os objetivos competem. Não quer dizer que em Moisés não havia objetivos que competiam. Então você não pode viver a menos que você escolha, ou que você tenha um centro de valor e amor que julgue todos os outros objetivos. Como eu disse, hoje de tarde eu dormi um pouco assim. Estava frio, estava ótimo. A última coisa que parte de mim queria era levantar da cama e tomar banho e sair para esse frio. Então, é um objetivo que estava competindo. Mas eu tinha um desejo muito maior de estar aqui. É isso. Nós, mesmo o coração que igual o de Moisés, não quer dizer que outros objetivos não tendem a competir, mas a bola sempre retorna para o seu lugar de repouso. Não é? Então você não pode viver a menos que você tenha um objetivo como centro de valor pelo qual todos os outros objetivos são julgados. Até a amizade é uma coisa boa? Mas eu vou avaliar isso de acordo com o meu maior objetivo, com o meu maior amor. Se eu achar que aquilo não é bom do ponto de vista desse amor e desse objetivo, não vai ser bom para mim. Porque é esse objetivo e é esse amor que julga qualquer outra espécie de amor na vida, qualquer outra espécie de objetivo. Essa resistência, essa força que o Evangelho dá, não é apenas algo que vem simplesmente automaticamente: o Senhor me dê isso e eu vou dormir à noite. É algo que está em mim e que vai sendo aumentado através da verdade na minha mente, da ação do Espírito. E sim, essas coisas estão acontecendo, mas elas não são nada comparadas a isso. Sim, eu vou sofrer. Sim, não vai ser bom.
John Bradford não podia achar bom ser queimado numa fogueira. Quem pode achar ser queimado na fogueira ser bom? Então a igreja de John Bradford, quando ele tinha 40 e poucos anos, estava chorando no dia da sua execução. E ele disse: irmãos, não chorem, queridos, as pessoas que ele pastoreou durante anos, não chorem, essa noite eu estarei ceando com Cristo. Porque ele avaliou, você vê, o objetivo, a ideia de estar com Cristo era muito mais deleitosa do que o horror da fogueira. É assim que a Bíblia diz que um cristão tem resistência. É por causa dos seus amores, ou do seu amor, ou do seu objetivo final. Em segundo lugar, ele escolheu sofrer, ele escolheu ser maltratado, a Bíblia diz. Não é que ele achava que simplesmente ele ia abrir mão da mordomia. Ele sabia que não era só isso. Ele não procurou o sofrimento, mas o que a Bíblia diz é que ele decidiu obedecer, mesmo sabendo que a obediência implicava sofrimento. Ou seja, ele nunca, como um coração regenerado, está avaliando se obedecer a Deus em determinada área vai trazer alguma coisa, não importa. O coração assim é como a bola que não voltar para o lugar, ele só quer fazer aquilo. Se vai gerar sofrimento ou não, isso não vai ser avaliado, porque vai ser avaliado à luz do objetivo e do gozo do seu coração, maior do que aquilo que o sofrimento tira. Então você viu isso, Moisés, ele não procurou o sofrimento, ele escolheu obedecer a Deus. Nós não escolhemos sofrer, nós não escolhemos perder, nós não escolhemos nada disso, nós escolhemos honrar quem nós amamos. E ao escolher isso, como nós vimos hoje de manhã, Paulo diz: entenda, Timóteo, quem deseja viver neste mundo para Cristo vai sofrer, vai acrescentar aos sofrimentos naturais, reumatismo, enfim, morte, problema renal, problema no fígado, enfim, câncer, vai acrescentar isso outros sofrimentos que o homem não teria por causa somente de Cristo. Quando parece que obedecer a Deus vai fazer a coisa e fazer a coisa certa para a glória de Deus vai trazer sofrimento, é óbvio que é uma tentação para o ser humano, não é? É uma tentação não querer sofrer. A questão sempre vai ser qual é o seu grande objetivo. É por isso que o autor de Hebreus está escrevendo isso, ele está falando sobre hipomenos, estar hiper firmes, e não é sobre ranger os dentes ou ser legalista, é sobre ter um coração que ama, porque você é tão durável quanto o que você ama. Em outras palavras, aqui Moisés diz: olha, você sabe de uma coisa, ele podia ser amargo, ele podia dizer assim: eu arrisquei tudo por causa dos judeus, mas eles falaram que não queriam a mim, e eu arrisquei tudo por essas pessoas ingratas, agora eu vou viver como o príncipe do Egito. Porque eu deveria ser fiel a Deus se as intenções que eu tinha de ministeriais, de ser assim, um líder e ajudar o povo de Deus não funcionaram. Isso é um desperdício dos meus talentos. Nós sempre achamos que Deus vai usar de acordo com os nossos talentos. Isso é completa loucura. Há homens que eram tremendamente talentosos e foram queimados na fogueira. Você pode achar que é um desperdício. Nós poderíamos dizer que João Batista era um grande pregador, mas ele morreu porque uma menina dançou. E você pode achar isso um desperdício, porque Deus tinha que usar João segundo os talentos para pregar. Deus tinha que usar João como Deus quisesse. Aqui estou eu, Moisés diria, um hebreu no mundo inteiro, o único hebreu que tem poder, o único hebreu que, apesar de ser hebreu, é um príncipe no Egito. Eu tenho conexões, o meu avô manda no mundo, eu tenho treinamento, eu tenho capacidade, eu tenho intelecto. Deus precisa usar essas coisas para fazer alguma coisa. E, no entanto, os judeus o rejeitaram, e ele sabia: se eu obedecer a Deus, eu vou perder tudo no Egito. E ele decidiu obedecer a Deus, não para ter um ministério, mas para cuidar de ovelha durante 40 anos, no meio do nada. A obediência a Deus, o que nos impulsiona, não é fazer algo para Deus, é honrar a Deus, é deixar Deus decidir como Ele quer que nós honremos sua vida. Jesus, no mesmo dia que perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Disse: você vai morrer por causa de mim. E nós sabemos que Pedro perguntou: e João?
O que importa, Pedro? O que importa, o teu amor só quer me honrar. E se morrer vai me honrar, você só deve desejar que João me honre também, porque quem sabe ele me honre vivendo. Então, ele decidiu obedecer a Deus de qualquer maneira. E parece que ele arruinou a sua vida. Ele não percebeu que ele não estava pronto. Ele achava que as suas habilidades poderiam servir a Deus, mas não serviam. Deus não precisa das nossas habilidades, nem daquilo que Ele nos deu. Não precisa. Ele pode sim encher um homem de grandes habilidades artísticas e deixar ele morrer com 40 e poucos anos na fogueira, como alguns dos puritanos. Ele pode, não é? Mas aquelas pessoas, elas queimavam de amor por Deus. Elas não pensavam que as suas habilidades estavam sendo desperdiçadas. Elas não cultuavam elas mesmas, suas habilidades. Então ele tinha... Moisés tinha que compreender que ele achava que, como a força que ele tinha como príncipe, ele podia fazer algo para Deus, mas Deus queria que ele compreendesse que Deus não depende de força de ninguém. Ele precisava ser humilhado. Ele amava a Deus agora. Ele precisava crescer nesse conhecimento de Deus. E Deus achou importante que ele ficasse, matar o egípcio, porque o egípcio estava fazendo algo que ele não gostou, mostrava arrogância, mostrava algo de príncipe do Egito que ele tinha, que tinha que ser morto nele. E ele não podia realmente ser o líder que Deus queria, enquanto Deus não fizesse tudo o que ele queria fazer. Ou Deus podia querer que ele morresse como pastor de ovelhas no meio do nada, não importa como Deus iria lidar com a sua vida. Ele tinha que se deleitar nisso. E depois de 40 anos, quando ele tinha 80, era o que aconteceu. Então, os judeus, você vê, quando viram ele matar o egípcio, em vez de ver nele um grande líder, ficaram com medo dele. Esse cara aí, imagina, esse cara aí, se a gente contra ele mata a gente, ele matou até um egípcio. Então, ele precisava aprender a ser o que ele se tornou. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso do mundo, da terra. Você podia imaginar que um homem que, quando é contrariado, mata alguém, enterra na areia, nunca vai ser o homem mais manso do mundo. Mas é o que ele se tornou. Ele não tinha ideia de que ele não sabia exatamente, não conhecia tudo o que ele era e que precisava ser mudado, e o propósito de como Deus ia glorificá-lo. Mas então ele alegremente abraça a ideia de inutilidade, contanto que aquilo fosse o resultado da sua obediência a Deus. Você sabe como você se torna uma pessoa duradoura, firme, resistente? Como você sabe que você podia entrar na sala e ela mostraria que o desejo mais profundo do seu coração é Cristo? Ao longo dos anos, se você obedecer apesar do sofrimento, se você obedecer no sofrimento, se você obedecer mesmo que isso traga sofrimento, se há uma resistência que o amor e o objetivo maior da vida coloca em nós, mostra que nós somos aquela bola, que o descanso dela, o fora da piscina, o boiar dela é Cristo. Ela resiste a qualquer coisa para voltar à tona. Você verá isso, e quanto mais você vê a suficiência de Cristo no sofrimento, mais você sabe que Cristo é quem apareceria na sala se você entrasse nela. Você vê, leva anos para desenvolver isso, mas eventualmente você vê. É por isso que é triste de gente que está sempre começando, gente que está sempre começando de novo, ela não tem resistência nenhuma. Todos os seus objetivos que ela diz ser em direção a Deus são muito fracos. Ela tem outros objetivos. Ela é bem capaz de fazer qualquer coisa, falando que é para a glória de Deus, oposto de Moisés, porque ela vai achar que os talentos dela estão sendo desperdiçados. Moisés foi cuidar de ovelhas, um príncipe, durante 40 anos. Ele achou que ele ia morrer lá, isso não importava mais. Ele escolheu obedecer a Deus. Isso era um deleite maior para ele, mesmo que isso resultasse no esquecimento, cuidando de ovelhas. Por fim, nos dizem que Moisés viu quem era invisível. Eu quero encerrar com isso. Como ele fez isso? O que significa? Era como nós estudamos num dos últimos cultos, o Salmo 16. Davi diz: tenho o Senhor sempre diante de mim,
porque Ele está à minha direita, não serei abalado. A Bíblia diz que Moisés era resistente, como que se visse o invisível. O que Moisés estava fazendo era se lembrar o tempo todo de quem Deus era. Ele colocou Deus diante dele todo o tempo. É isso. Isso faz parte. Ele estava vendo o invisível. É óbvio que isso é só uma maneira de dizer: o invisível não pode ser visto, não é? Se você vê algo invisível, aquilo não é invisível, não é? Deus, por exemplo, é o Deus invisível. Por isso Paulo diz: o Deus que nunca ninguém jamais viu. Há duas coisas que nos impedem de ver Deus. Primeiro é o nosso pecado. Há uma distância moral final entre o homem e Deus. Mas a segunda coisa não é uma distância moral, o pecado, é o fato de Deus ser invisível, não é? Então Paulo diz: Ele habita na luz inacessível, que ninguém jamais viu. Você só pode ver Deus na pessoa do seu Filho, que o revela para nós. Eu sei que tem sempre gente que repete a mesma pergunta e a ladainha velha de 2000 anos atrás: mas eu não vou ver Deus, o Pai. Foi o que Filipe falou para Jesus: mostra-nos o Pai. O que Jesus disse para Filipe? Mesmo ele tendo a sua glória escondida: Filipe, quem me vê o Pai. Como assim? Mostre-nos o Pai. Que pedido é esse? Você acha que você veria alguma coisa diferente? Então, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-me o Pai? É absurdo. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João 14, de 8 a 10. Moisés estava continuamente vendo Deus. Significa que ele se disciplinou a lembrar sempre de Deus, a colocar Deus sempre diante dele. E você sabe como você faz isso? Ele estava sempre trazendo quem Deus é. Tudo parecia estar errado, não é? O príncipe cuidando de ovelhas durante 40 anos, mas ele colocava Deus diante dele. Eu sou mais sábio do que Deus, eu consigo compreender os caminhos de Deus. Eu não tenho que dizer a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, por que eu ficaria perturbado por Deus ter os seus próprios caminhos? Deus é muito mais sábio do que eu, então eu descanso em Deus. Você vê, quando você coloca Deus sempre diante de você, você tem paz. É isso que Davi estava dizendo no Salmo: eu coloco sempre Deus diante de mim. Não é uma coisa mística, ele não está vendo Deus. O que ele coloca é sempre quem Deus é diante dele. Deus não é totalmente sábio, não é totalmente santo, não é totalmente soberano. E quando ele compara isso com ele tem descanso. Então ele se lembrava de quem era Deus, e porque ele estava continuamente sendo dominado pela sabedoria de Deus, ele perseverou. Se esse é o caminho que Deus traçou para mim, a fogueira, ou cuidar de ovelhas, eu vou descansar nisso, na sua sabedoria, porque ele colocava a sabedoria de Deus diante dele, o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Nós podemos ver alguém que Moisés não podia ver, e é assim que nós temos que acabar. A razão pela qual Moisés foi capaz de fazer o que fez, tornar-se o homem que ele foi, a razão pelo qual ele foi capaz de avaliar o tesouro do Egito e as riquezas de Deus e achar que o tesouro do Egito não era nada, a razão que ele foi capaz de escolher eventualmente chegar ao local onde ele foi capaz de olhar para o Mar Vermelho e ainda assim ter confiança de que Deus sabia o que estava fazendo. E se você quiser chegar a essa situação, se você for essa espécie de homem com esse tipo de caráter, nessa condição, você tem que ter um coração que realmente, como Agostinho diz, tem o seu centro gravitacional em Cristo, o seu amor, e você vai saber avaliar e escolher de acordo com aquilo que você mais ama. E você tem que ver que Deus é totalmente sábio, santo, e isso tem que ser visto pelos seus afetos, de tal maneira que você descansa na sabedoria dele. Você está avaliando as coisas assim. Moisés fez isso, mas nós vemos mais sabedoria do que Moisés viu em toda a sua vida. E nós vemos alguém em Moisés, nós vemos alguém que Moisés representa, nós vemos alguém que Moisés aponta. Nós sabemos de alguém que deixou o seu palácio, mas não o palácio de Faraó. Nós sabemos de um rei que deixou o seu trono no céu. Moisés só apontava para ele, para nós. Nós conhecemos mais que Moisés. Nós conhecemos alguém que vem
para o que era seu, mas o que era seu o rejeitou. Moisés, como príncipe, tentou agir em favor do povo de Israel, mas o povo de Israel falou: quem você é, príncipe? Você acha que vai nos governar? Não queremos nada contigo. Nós conhecemos alguém que veio para o que era seu e os seus não receberam. Nós conhecemos alguém que foi rejeitado pelo seu povo, mas o rejeitaram de uma forma muito mais profunda que Moisés, muito mais dura, muito mais radical. Moisés foi rejeitado, ele foi morto por causa de nós, por causa das nossas ações. Nós vemos sabedoria muito mais do que Moisés, porque nós vemos a sabedoria em Moisés. Nós vemos que a rejeição de Moisés pelo povo de Israel e a perseguição do mundo a Moisés acabou redundando na salvação do povo de Israel do Egito. E nós vimos que a rejeição que Jesus sofreu e o seu assassinato salvou o seu povo. Nós vemos a própria derrota desse que é maior do que Moisés, levando ao maior triunfo da história. Ele não triunfou de uma maneira que nossas mentes pensariam: olha, eu vou obedecer porque acho esse plano ótimo. Ele venceu preso numa cruz, debaixo da ira de Deus. Não parecia ser uma maneira que nossas mentes conceberiam. Portanto, porque nós vemos aquele que fez isso e que foi fiel para, apesar da nossa rejeição, desprezo a ele, continuar. É por isso que Pedro está dizendo: vocês, não o tendo visto, vocês o amam. Ele é precioso. Ele é o ponto em que vocês avaliam todas as outras coisas. Então vocês são hiperresistentes, porque nada parece para vocês mais precioso do que ele. E vemos a incrível sabedoria de Deus na cruz. Nós nunca duvidamos do que Deus está fazendo. Se Deus, eu a partir de hoje, por alguma razão, nunca mais pudesse pregar, isso não faria eu pensar o que Deus está fazendo, porque eu vou colocar sempre Deus diante de mim como totalmente sábio. Um dia Deus decidiu que com 30 anos João Batista nunca mais ia pregar, ia ficar algum tempo numa cadeia e depois ia morrer. Significa 30 anos como carpinteiro, para Cristo parecia um desperdício. Era viver a vida que foi atribuída a nós. Nós vemos aqui alguém que estava disposto a ser rejeitado para ser obediente a Deus, muito mais do que Moisés. Nós vimos como Moisés escolheu sofrer com o opróbrio de Cristo, mas nós estamos vendo o próprio Cristo escolhendo sofrer. Se é isso que é obediência, que honra a Deus vai. Você pode achar, ou nós podemos achar, que era um tremendo desperdício ele entregar sua vida por miseráveis como nós. E olhando para um ponto de vista, se essa não fosse a vontade do seu Pai. Mas ele disse: como eu não tomaria o cálice que o Pai me deu? Então isso não é um desperdício mais, não é a vontade dele. Significa que a redenção saiu disso. Então, quando nós enfrentarmos nossos problemas que nós temos diante de nós nunca vamos pensar, nós olhamos para Cristo, nós nunca pensamos que somos mais sábios do que Deus. Nós temos Deus sempre diante de nós em Cristo. O nosso amor está centrado em Cristo, então nós somos resistentes. O verdadeiro amor nos faz hiperresistentes. E quando nós temos isso, nós sabemos que se nós entrássemos na sala, a sala ia mostrar Cristo como aquilo que nós mais amamos. Porque nós olhamos para Cristo e pensamos: eu te rejeitei a vida inteira, mas tu se entregaste por mim, tu recebeste a ira que eu merecia, eu nunca mais vou rejeitá-lo novamente. Até que tu me chamaste eficazmente, tudo que eu fiz foi rejeitar a ti e dizer que outra coisa era mais valiosa, mais digna do meu amor, mais digna do meu prazer. Mas depois que eu vi tu deixando o trono nos céus, resgatando a minha vida, recebendo a ira direcionada a mim, depois que meus olhos foram abertos para ver a beleza infinita que tu tens, que nunca começou, eu nunca mais vou valorizar nada. Eu fui liberto exatamente de um coração que valorizava coisas e não a ti.
nós vemos algo que Moisés não viu. Devemos ser capazes de enfrentar não o Mar Vermelho como Moisés em nossa firmeza. Nós devemos ser capazes de enfrentar o Oceano Atlântico, porque nós vimos muito mais de Deus do que Moisés viu. Se você fizer isso, então você será tão durável quanto Cristo. Se o teu amor, se o teu grande objetivo fluindo desse amor é Cristo, você é tão resistível quanto Cristo. Nada pode destruir você. Como o filósofo diz, você é tão firme quanto aquilo que você mais ama. Você só se desesperaria se Cristo estivesse se esvaindo, se Ele estivesse caindo do seu trono. Mas como Ele não pode acontecer isso, como Ele que sustenta todas as coisas, você é tão firme quanto aquilo que você mais ama é firme. E um dos poetas mais populares da Inglaterra, que também depois escreveu sobre Cristo, apesar de ele ser um dos maiores poetas não cristãos, que é William Cowper, ele num verso famoso diz assim: Deus se move de maneira misteriosa para as suas maravilhas executar. Ele planta seus passos no mar e cavalga sobre a tempestade. Profundamente vai a minas insondáveis, sua habilidade nunca falha. Ele guarda seus brilhantes desenhos ou planos e trabalha a sua vontade soberana. Seus propósitos irão amadurecer no tempo, se desdobrando a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas doce será a flor. Vós, santos temerosos, coragem renovadas, as nuvens que vocês temem são grandes e cheias com misericórdia, e elas quebrarão sobre vocês em bênção sem fim sobre as suas cabeças. Você vê, se Cristo é quem Pedro disse que Cristo era para aquelas pessoas, vocês o amam e vocês se alegram nele com alegria, nós seremos resistentes. Essa é uma das características que faz nós sabermos que se nós entrássemos na sala, a sala mostraria que o que nós mais desejamos é Cristo. Nós somos tão duráveis quanto aquilo que nós mais amamos. Vamos ficar de pé. Come to me, you